Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos nessa noite então pregar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você me acompanhasse no texto de 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7 da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Eu queria te fazer uma pergunta para começar. Amém, esta pregação dessa noite, eu quero que você interaja comigo, que você entenda, amém? Quando o Senhor fala que Ele não nos deu o espírito de temor, amém? Mas o espírito de fortaleza, você entende que o espírito de fortaleza que Deus nos deu é um dom? Você acha que espírito de fortaleza é um dom? É um fruto do Espírito? Ou é uma manifestação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, amém, esporadicamente, não necessariamente em todas as vezes que a pessoa ora, não necessariamente em todas as vezes que a pessoa, amém, ela esteja numa situação difícil, mas que é uma manifestação, amém, do poder de Deus na vida do crente. Veja bem, querido, muitas vezes nós só queremos os dons do Espírito, dons do Espírito, dons do Espírito, e às vezes não entendemos que o Espírito Santo não somente dá dom, mas o Espírito também ele dá fruto, e o Espírito também ele se manifesta na vida de uma pessoa, independente do dom e independente do fruto, amém? O fruto vai ser sempre, querido, amém, uma consequência de uma vida de santidade com o Senhor. Ele vai nos transformando de dia em dia, de glória em glória, até nos tornarmos, amém, varões perfeitos na presença do Senhor. Então nós entendemos o que é em Cristo Jesus, irmão. O fruto nos ajuda na santidade, o fruto nos ajuda, amém, no dia a dia com o Senhor. O dom, amém, ele vai nos capacitar, o dom ele vai nos fazer ferramentas nas mãos de Deus, mas também existe a manifestação do Espírito Santo. Como por exemplo, Jesus, ele vai falar para nós no capítulo 7 do livro de João, que aqueles que crerem nele, amém, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Ou seja, quem é esse rio de água viva que flui do nosso interior? É o Espírito Santo. Mas rios de água vivas é um dom? Não. Rios de água vivas, amém, é um fruto? Não. Rios de água vivas é uma manifestação do Espírito Santo na vida do crente. E é o que nós mais precisamos nos dias que estamos vivendo, querido. Amém, temos os dons, amém, uns têm o dom da pregação, outros têm o dom, amém, de orar pelas pessoas, outros dom de intercessão, amém, querido, mas existe a manifestação de Deus na vida dos que têm o dom. Existe a manifestação na vida das pessoas, amém, que precisam do Senhor, porque senão o Espírito Santo seria como algo particular, uns têm, outros não. Então o Espírito Santo ele se manifesta na vida de todas as pessoas, amém, alguns, amém, ele manifesta através disso ele dá um dom, e outros somente ele manifesta fortalecendo, dando força, amém, dando destreza para um determinado momento na vida da pessoa. Então talvez você que já é servo de Deus, você que já é serva do Senhor, talvez você aí, querido, diz: olha, eu tenho o dom de Deus, mas eu estou fraco espiritualmente. Olha, eu já fui um levita na casa do Senhor, eu já fui um cantor na casa do Senhor, eu já fui um predicador, amém, um pregador da palavra, eu já ajudei muito na obra do Senhor, hoje eu não tenho força, hoje eu não tenho coragem. Então você não está precisando do dom, porque o dom você já tem. Você não está precisando, querido, amém, do fruto, porque o fruto você já tem. Amém, você é um homem, amém, que tem domínio próprio, você é uma mulher que tem domínio próprio. O que você precisa é orar a Deus pedindo uma manifestação do Espírito Santo, como o Senhor aqui, aleluia, fala através de Paulo a Timóteo. Deus não te deu o espírito de medo. Ou seja, o que é o espírito aqui que ele está falando, querido? Espírito que é o que? É o sopro, é a manifestação de Deus. Então quando Deus se manifesta na sua vida, Deus se manifesta na sua vida não trazendo medo, não trazendo
tendo receio, mas quando Deus se manifesta na sua vida, através do Espírito Santo, Ele vai trazer fortaleza. O que é uma pessoa fortalecida, querido? É uma pessoa preparada, é uma pessoa, meu amado, meu irmão, minha irmã, é uma pessoa, querido, capacitada para a vontade do Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela vai nos falar no livro de Isaías 43, amém, de que quando nós passarmos, amém, pelas águas, ou seja, as águas não vão nos submergir, o fogo não arderá em nós. Por quê? Porque a fortaleza, o espírito de fortaleza, a força do Senhor vai estar manifesta em nossa vida, aleluia, nos ajudando a passar por isso. Quando você olha para a vida de Daniel, você acha que Daniel, ele não temeu, querido, amém, ser lançado naquela cova de leões? Ele temeu, mas o que aconteceu com ele? Deus deu o espírito de fortaleza. A Bíblia vai dizer que ele tinha um espírito excelente. Esse espírito excelente era o espírito de fortaleza, é o espírito do poder de Deus, era o poder de Deus manifestado na vida dele. Podemos falar aqui também dos 3 amigos, amém, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados de uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Ou seja, querido, o que eles receberam para suportar aquele momento? Receberam fortaleza, receberam a unção de Deus. E o que você está precisando, aleluia, nesse exato momento, para suportar essa pandemia, para suportar as adversidades que estão vindo sobre a tua vida, é a fortaleza, é a manifestação do Espírito de Deus na tua vida, é a manifestação do Espírito de Deus na tua casa, é a manifestação do Espírito de Deus em tudo quanto está em volta de você. Eu queria compartilhar com você aqui um texto da palavra do Senhor, que se encontra, amém, em 1 Coríntios, capítulo de número, amém, 1 Coríntios, capítulo de número 12, tá? Você vai olhar aqui e você vai entender tudo o que eu estou dizendo dentro desse texto bíblico. Amém? Esse texto bíblico, ele vai falar para nós assim no versículo de número 4. Presta atenção. Ora, há diversidades de dons. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de dons. Amém? O apóstolo Paulo fala. Aí no versículo de número 5 ele vai dizer: há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, tem muitos ministérios. Amém? Pastoral, amém? De mestre, apostólico, entendeu? Evangelista, e aí por diante. Existem muitos ministérios. Ministérios domésticos ao qual o Senhor dá, amém? Para trabalhar dentro da casa dele, na obra dele. Mas também Paulo vai falar o seguinte: e há diversidade de operações. Preste atenção, há diversidade de operações. O Espírito Santo, ele opera de várias formas. O Espírito Santo, ele opera de vários jeitos, querido, amém? E às vezes como eu disse no começo, o que você está precisando talvez não é um dom. Talvez Deus já te deu o dom, querido. Deus já te deu o dom, querida. Talvez você, amém, já tenha um ministério, amém, aí confirmado. O ministério pastoral, o ministério evangelístico, o ministério, amém, na área da música. Mas o que você precisa? Você precisa de um up no seu ministério. Você precisa de um splinter no seu ministério. Você precisa de gás, você precisa de fôlego, você precisa de unção. E o Espírito Santo pode te dar isso, querido. O Espírito Santo, ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode, entendeu? Dar, aleluia, essa força, esse poder que você está precisando para passar esse momento de enfermidade. Talvez você teve uma perca de alguém na sua família e você diz: eu não vou suportar essa perca. Talvez você aí está desempregado e já não sabe mais o que fazer e diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Pede para o Espírito Santo, querido. Pede a manifestação do Espírito Santo. Pede a operação do Espírito Santo na tua vida. Pede para ele agir na tua vida. Pede para ele agir na tua casa. Pede para ele agir no teu casamento. Pede para ele agir na tua empresa, porque o Espírito Santo, ele age através das nossas vidas. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus, amado, ela fala de manifestações do Espírito Santo tremenda, manifestações do Espírito Santo de uma forma assim tão poderosa, querido, amém, que homens de Deus puderam fazer assim coisas assim maravilhosas, como por exemplo, quando voltamos ao texto de Ezequiel 37, quando o Senhor diz para Ezequiel profetizar. E como que Ezequiel vai profetizar? Senão pelo Espírito. E no final o Senhor diz: pede para que o Espírito traga vida. O Senhor então nos ensina a pedir ao Espírito Santo, a desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo, a desenvolver, querido, amém, essa dinâmica com o Espírito Santo. O que você precisa, Deus pode te dar, mas Deus só pode te dar se você buscar.
Se você ficar parado, ficar em inércia, parado no tempo, se você ficar estagnado, nada vai acontecer. O que o Senhor disse a Ezequiel? Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Você tem pedido? Ou você só tem murmurado? Qual tem sido a sua posição no reino de Deus? Qual tem sido a sua posição no mundo espiritual? Paulo, ele aconselha, amém, a Timóteo, espírito de fortaleza, espírito de amor e espírito de moderação. Amém? Nós hoje vamos falar de fortaleza, hoje estamos falando de fortaleza, de estar fortificados, de estarmos firmes, de estarmos prontos para combater, estarmos prontos, entendeu, para vencer, estarmos prontos, entendeu, para passar, por qual for a situação. A palavra do rei Davi, no capítulo, ou no Salmo 23, olha o que Davi, ele fala para nós: ainda que eu andasse por vale de sombra e morte, eu não temeria. Por que Davi não temeria? Porque Davi, ele já tinha experimentado as manifestações do Espírito de Deus em outras ocasiões da vida dele. Podemos citar aqui, quando ele é ungido rei, antes mesmo de assumir o trono. Amém? Ele sentiu uma manifestação do Espírito Santo ali que o cobriu, que o encheu, de uma forma assim tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que Davi, ele foi ungido e voltou lá para o seu trabalho. E sabe quais foram as experiências de Davi, quando ele foi cheio do Espírito Santo, quando aquele óleo foi derramado sobre a cabeça dele, amém, representando o Espírito Santo? Davi voltou lá para o pasto. E Davi, quando ele está lá no pasto, Davi, ele enfrenta leões. Eita, né? Davi enfrenta leões. Mas não é mais aquele Davizinho, agora é o Davi cheio da unção de Deus. Quando ele olha para aquele leão e ele está investido, amém? Ele está revestido, e investido com o poder de Deus, ele não teme o leão. O que ele faz? Ele enfrenta o leão. Por que ele enfrenta o leão? Porque a manifestação, o poder de Deus está na vida dele. Quando a ursa, ou o urso, veio para pegar os cordeiros, Davi também, ele enfrentou. A Bíblia não vai dar tempo, mas eu acredito que tudo começou depois que Davi, ele recebeu aquela unção sobre a cabeça dele, amém, como uma unção de liderança, uma unção de líder, uma unção de escolhido, uma unção de servo, uma unção de homem segundo o coração de Deus. Assim como Davi, você também é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Eu quero só abrir aqui, querido, um parênteses para dizer algo. Na minha concepção, quando o Senhor diz que Davi é homem segundo o coração dele, é porque Davi era escolhido por Deus. Saul foi escolhido pelos homens, Davi foi escolhido por Deus. Então por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele pecava, depois pedia perdão, não. Porque ele foi escolhido por Deus. Ele tinha unção do Espírito. Ele tinha manifestação do Espírito na vida dele. Então quando ele vai lá para o arraial dos filisteus, quando ele vai lá levar queijo para os irmãos dele, ele vai levar a comida para os irmãos dele, ele vê aquele gigante afrontando o povo. O que Davi faz? Quem é esse incircunciso para, amém, tratar assim o povo de Deus? E ele pede para Saul para enfrentar aquele gigante. Saul disse: você não tem nem armadura, como você vai enfrentar esse gigante? Então Saul até tentou emprestar a armadura dele para Davi. Eu quero te falar uma coisa, querido. Deus não quer dar dom dos outros para você. Deus quer dar dom para você. É diferente. Ah, Deus, eu queria ser como... Não queira ser como ninguém. Seja você cheio do poder de Deus. Seja você, amém, com o dom de Deus. Seja você com o fruto do Espírito. Seja você, entendeu, com a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Seja você. O dia que você assumir a sua identidade como servo, o dia que você assumir a sua identidade, amém, no reino de Deus, as coisas vão mudar para você. Davi coloca
armadura de Saul, anda para lá e para cá. Não, não estou confortável. Eu não ficaria confortável, irmão, tendo um dom e as pessoas dizendo, ah, mas esse dom seu, parece o dom do fulano lá, parece o fulano, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir. Não, querido, eu tenho personalidade, amém? Eu tenho uma unção que Deus me deu. Se eu tenho que ser imitador, eu tenho que ser imitador de Cristo, amém? Desse eu tenho que ser imitador. Eu não peço para ninguém me imitar como pastor, eu não peço para meu filho me imitar como, amém, como homem, como pai. Eu só quero que ele, se um dia for, seja um bom pastor, se esse for o dom de Deus na vida dele. Se for pai, seja um bom pai, seja um bom servo, uma unção que Deus vai dar para ele. Então Davi colocou aquela armadura de Saul, mas não se sentiu confortável, sabe por quê? Porque Davi, ele já tinha uma armadura do Espírito, que Paulo fala para nós no capítulo 6 do livro de Efésios. Ele já tinha a armadura do Espírito, então não tem como você querer colocar força onde já tem força, querido. Não adianta. Então você já tem essa força de Deus, você já tem a unção de Deus, você já tem o poder de Deus, você já tem a graça de Deus, usa. E se você não está conseguindo senti-la, peça ao Espírito Santo. Entra no teu quarto, como diz Jesus, feche a porta e fale com Deus. Fala, Deus, eu quero uma experiência com o Senhor. Eu quero uma manifestação do Senhor na minha vida. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir que eu não estou sozinho. Eu quero sentir, Senhor, que eu estou no caminho certo. Eu quero sentir, amém, Senhor, que tudo isso vai passar, porque o Senhor é sobre a minha vida. Há diversidades de dons, há diversidades de ministério, mas há diversidades de operação. Mas o Espírito é o mesmo que age na vida de todos. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está me capacitando a pregar nessa noite. É o mesmo Espírito que vai te capacitar a vencer essa luta, essa batalha, essa adversidade, passar por esse vale de sombra e morte. Eu poderia aqui falar de muitos servos do Senhor, que foram tomados pelo Espírito de Deus, e puderam vencer de forma poderosa. Mas eu quero aqui hoje falar para você. Eu quero hoje falar para você. Quer conhecer os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito está lá em Gálatas 5, do 22 em diante. Quer conhecer os dons do Espírito? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Está lá. Quer conhecer os dons, amém, ministeriais? Está lá em Efésios capítulo de número 4. Agora, quer conhecer a manifestação do Espírito Santo? Está aí, dentro de você. É só você buscar. Você é mais do que você imagina. Eu quero terminar esta mensagem, querido. Não tem esboço bíblico, amém, eu não fiz esboço, mas eu estou falando que o Espírito de Deus está me enchendo para falar. Sabe quem é você? Eu te faço essa pergunta, sabe quem é você no mundo espiritual? Talvez você não saiba, né? Mas eu quero te falar um pouquinho de quem é você no mundo espiritual. E nós vamos orar em nome de Jesus. E o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. No capítulo 6 do livro de Juízes, a Bíblia vai falar de um homem com o nome de Gideão. Ora, que coisa tremenda. A Bíblia diz que estando ele lá, nas terras dele, o anjo do Senhor aparece e diz, o Senhor é contigo. Já é uma coisa maravilhosa. Varão valoroso. Já é uma coisa tremenda. O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão ali, ele não acredita, ele pede provas. Ele pede provas. Gideão ali, ele pede provas. Gideão achava que ele não era capaz. Gideão achava, entendeu, de que por a família dele ser a menor. Entendeu? E ele dentro da casa dele ser um pequeno. Ele achava que ele não era capaz, porque ele se sentia pequeno. Ele se sentia incapaz. Mas aí Deus faz algo tremendo com Gideão. Se você pegar o texto que discorre, você vai ver que o Senhor diz para Gideão, desce lá no arraial dos inimigos. E quando você chegar no arraial dos inimigos, você vai lá até tal tenda. E chega lá, você ouve o que aqueles homens estão dizendo. Quando Gideão chegou ali no arraial dos inimigos, dos midianitas,
E ele colocou ali o ouvido dele, se eu não me engano, na tenda do general. Ele ouviu quando o general conversava com outro oficial dizendo: eu tive um sonho. E eu via como se fosse, se eu não me salvo engano, irmãos, um pão gigante que vinha e dava, né, sobre esse acampamento, sobre a minha tenda, e derrubava. E o outro disse: esse pão que você vê, ele é Gideão. Gideão era conhecido pelos inimigos. Gideão, entendeu? Deus já tinha colocado no coração dos inimigos dele quem era Gideão. Quero te falar algo, querido. Até o diabo já sabe quem você é. Até os demônios sabem quem você é. Como assim, pastor? Quando os filhos dos sacerdotes servas, ele vai lá expulsar o demônio e diz: eu conheço bem a Pedro. Eu conheço bem a Paulo. Eu conheço eles. Mas vocês quem são? Tem pessoas que são conhecidas no mundo espiritual, mesmo antes, querido, de serem usados totalmente e poderosamente por Deus. Olha o que eu vou te dizer. Satanás conhecia as fraquezas de Pedro, porque ele chega e pede para Jesus para peneirar Pedro como trigo. E Jesus disse: eu roguei ao Pai para que nada te acontecesse. Mas sabe por que Satanás queria ver Pedro caído? Porque Pedro de pé dava trabalho para ele. Sabe por que o inimigo quer te ver caído? Porque você de pé dá trabalho. Porque você de pé, amém, servo e serva do Senhor, vai fazer a diferença em nome de Jesus. Então eu te convido nessa noite junto comigo. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo se manifeste na tua vida de uma forma poderosa, fazendo a diferença. E você estando cheio do Espírito de Deus, você pode ter certeza que não vai ter dor, que não vai ter, querido, síndrome, que não vai ter depressão, que não vai ter força do mal, nenhuma alienação que poderá te destruir. Sabe por que eu falo isso? Eu falo isso com base bíblica e nós vamos orar. Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Pastor, mas isso é uma figura de linguagem. Isso não aconteceu. Pergunta para Eliezer. Pergunta para Eliezer, um dos valentes de Davi. Pergunta para Samar. Se Deus não faz cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, quantos homens aqueles lá mataram a espada? Pergunta para Sansão, que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Então o que diz lá em Salmo 91 não é mentira não, querido. E o que dizem de você também não é mentira.